Embarque aí! Eu preparei um tour pelos planetas companheiros da Terra. Vamos começar com Mercúrio, o menor planeta do Sistema Solar. Durante o dia, a temperatura na superfície deste planeta pode chegar a 430 graus Celsius, e durante a noite pode cair para 180 graus negativos. As temperaturas aqui são extremas porque o planeta não tem atmosfera. Em vez disso, Mercúrio tem uma exosfera fina. Essa é uma das razões pelas quais Mercúrio não é habitável. As temperaturas e a radiação solar são muito extremas para qualquer organismo sobreviver lá. Agora vamos imaginar que haja uma maneira de viver em Mercúrio. Então, como seria a vida lá? A superfície do planeta é parecida com a da Lua. Com o tempo, os meteoritos deixaram muitas marcas nele. Ao contrário da superfície lunar, a de Mercúrio é marrom acinzentada. Agora olhe para cima. O Sol em Mercúrio pareceria quase 3 vezes maior do que na Terra. E a luz do Sol seria quase 7 vezes mais brilhante. Eu me pergunto que tipo de óculos de sol as pessoas usariam se morassem lá. Pode surgir vida neste planeta no futuro? Não tenha muitas esperanças, é muito improvável. Agora, que tal pousar em Vênus? Você pode pensar que o planeta mais quente do nosso sistema solar é Mercúrio, pois é o mais próximo do Sol. Mas na realidade este título pertence a Vênus. O que é que faz Vênus ferver? A maior razão é a sua atmosfera. Ela é composta quase inteiramente de dióxido de carbono. A atmosfera é tão espessa que leva o planeta a aquecer sem parar. Basicamente, os gases na atmosfera impedem que a radiação térmica saia de Vênus. Assim, o planeta simplesmente não consegue esfriar. A água na superfície se transforma constantemente em vapor. Se a superfície de Vênus fosse comida, então sua atmosfera seria um micro-ondas. É por isso que as temperaturas neste mundo podem chegar a 465 graus Celsius. Como seria viver em Vênus? Na Terra, as estações mudam por causa da inclinação do planeta. Mas Vênus não tem mudanças significativas ao longo do ano. As coisas são bastante constantes à noite e durante o dia também. E a vista do céu? As nuvens em Vênus parecem amareladas ou brancas brilhantes. Elas são principalmente feitas de ácido sulfúrico venenoso. Mas então, por que Vênus parece laranja avermelhado quando observado da Terra? Falar sobre as verdadeiras cores dos planetas pode ser um negócio complicado. A tonalidade de um corpo espacial pode ser diferente quando você o observa de outro planeta. Se viajássemos até Vênus, uma superfície marrom avermelhada nos receberia. As moléculas de dióxido de carbono e ácido sulfúrico bloqueiam a luz solar que chega à superfície do planeta, daí sua cor laranja avermelhada. Ah, e você sabia que Vênus é frequentemente chamado de gêmeo da Terra? Ambos os planetas são quase iguais em tamanho. Ambos têm superfícies relativamente jovens e atmosferas espessas com nuvens. Além disso, a órbita de Vênus também é a mais próxima da Terra. Isso pode levantar uma questão sobre a possibilidade da vida em Vênus. Lamento dar a notícia, mas não. Vênus não é habitável. O próximo destino é Marte. Ao contrário de Vênus, Marte tem estações devido à inclinação do eixo do planeta. Ele também tem um efeito sazonal secundário causado por sua órbita altamente elíptica. O hemisfério sul tem invernos mais frios e verões mais quentes do que os do hemisfério norte. A temperatura média em Marte é de menos 60 graus Celsius, mas as temperaturas também podem variar dos polos ao Equador, e eles podem variar drasticamente dentro de uma única semana. Ainda assim, não é tão ruim em comparação com os dois planetas anteriores, hein? Marte é habitável? A principal coisa com a qual um organismo vivo deve se preocupar aqui é a radiação do espaço. A Terra tem um campo magnético e uma atmosfera espessa para proteger sua superfície da radiação. Marte não tem nenhuma. A gravidade do planeta é 1/3 daquele terrestre. Assim, uma gravidade mais fraca e uma atmosfera mais fina tornam mais difícil para qualquer ser vivo sobreviver no planeta vermelho. Em 2013, a NASA reportou um antigo lago de água doce que poderia ter sido um ambiente hospitaleiro para a vida microbiana. Há evidências agora de que a água líquida já existiu em Marte. Esta confirmação sugere que Marte pode ter tido o ambiente necessário para a vida prosperar. Mas o que aconteceu com a água de lá? A explicação mais conhecida é que a atmosfera do planeta se tornou muito fina e fria para manter a água líquida na superfície. O desaparecimento da água também pode estar relacionado à perda de campos magnéticos iniciais. Ou o motivo pode ser o tamanho do planeta vermelho. Marte é provavelmente muito pequeno para conservar a água, então, por enquanto, ele não é habitável. Mas você sabe que os cientistas continuam enviando missões para lá. Talvez eles encontrem alguma informação nova. Vamos esperar e ver. Agora, Júpiter. Você já se perguntou como seria viver no maior planeta do nosso sistema solar? O ambiente de Júpiter é um lugar improvável para a vida se desenvolver.
As temperaturas neste planeta e sua composição são muito extremas para qualquer organismo que apareça por lá. Júpiter tem camadas de gás, principalmente hidrogênio e hélio. Esses gases enchem todo o planeta. Literalmente, não há superfície sólida no planeta. Os gases vão até o núcleo. Abaixo da superfície, eles se tornam líquidos e se transformam em plasma, pois a pressão atmosférica lá é muito mais intensa do que em qualquer lugar da Terra. Para comparar, um organismo em Júpiter tem que resistir a uma pressão atmosférica 1000 vezes maior que a da Terra. Um ser vivo consegue sobreviver em tais condições? Improvável. Júpiter é completamente inabitável. Mas ei, você já ouviu falar que sua lua Europa pode ser uma possível zona habitável? Mudança de cenário. Saturno. Ele é o segundo maior planeta do nosso sistema solar. Como Júpiter, Saturno é uma bola de gás gigante composta principalmente de hidrogênio e hélio, e a temperatura por lá é congelante. Além disso, há ventos extremamente fortes. Os ventos na atmosfera superior de Saturno atingem a velocidade de 490 metros por segundo. Vamos compará-los com tempestades na Terra para entender melhor. O furacão mais forte já registrado na Terra tinha a velocidade de 107 metros por segundo. Então, a resposta para a pergunta: existe vida em Saturno? Parece bem óbvio. A vida, como a entendemos, não existe lá. A próxima parada é Urano, um dos maiores gigantes de gelo. A atmosfera de Urano é tomada por gelo. Mas não é a única razão da cor azul do planeta. É também decorrente do metano na atmosfera. Ele absorve a luz vermelha e reflete o azul. O mesmo vale para Netuno. Urano é o planeta mais frio do sistema solar. As temperaturas lá podem chegar a menos 224 graus Celsius. A vida na Terra precisa da luz solar para obter energia. Mas não há nada em Urano que possa produzir energia para as formas de vida prosperarem. A conclusão é que Urano não tem ambiente para sustentar a vida. Rumo a Netuno, o segundo gigante de gelo. O que existe no planeta mais distante do Sol? Obviamente, ele é incrivelmente frio. Não há uma fonte de energia que a vida bacteriana possa explorar, nem uma fonte de água líquida. Atualmente, os cientistas acreditam que é improvável encontrar vida em Netuno por causa dessas condições hostis. Então, o que torna nosso planeta habitável? E não estou falando apenas da vida humana. Refiro-me a qualquer organismo vivo, até micróbios. A vida requer condições muito especiais para existir. Todos os seres vivos precisam de algum tipo de alimento, água e a temperatura certa para se desenvolver. A atmosfera é um elemento vital. Os seres humanos, por exemplo, precisam de oxigênio para respirar, e eles só conseguem sobreviver em temperaturas que não sejam extremamente quentes ou frias. Outra coisa é a gravidade. Todos os outros planetas que mencionei não têm exatamente as mesmas condições que a Terra. A vida lá provavelmente seria diferente do que temos aqui. Todos os seres vivos da Terra se adaptaram à nossa atmosfera, e formas de vida em outros lugares precisariam ser capazes de sobreviver nas condições de dado planeta. O calor do Sol está sob nossos pés. Os cientistas descobriram que o núcleo da Terra é realmente tão quente quanto a superfície do Sol, cerca de 5.500 graus centígrados. Uma das razões pelas quais é tão incrivelmente quente lá embaixo é porque a Terra ainda está liberando calor de quando foi criada há bilhões de anos. Além disso, quando um objeto do tamanho de Marte bateu na jovem Terra, não apenas criou a Lua, de acordo com uma teoria, mas derreteu a superfície do planeta. Muito desse calor extra provavelmente ainda está armazenado dentro do núcleo. No entanto, você não precisa se preocupar com isso. É mais difícil de acessarmos o núcleo do planeta do que sondar a superfície de Plutão. Na verdade, é provável que nunca desenvolvamos tecnologia que possa alcançar fisicamente o núcleo terrestre. Não existe ar na Lua. Como ela pode estar enferrujando então? Os cientistas descobriram a presença de hematita na Lua, que é uma espécie de ferrugem. Um instrumento especial de pesquisa da NASA examinou a luz refletida na superfície da Lua. Descobriu-se que a composição dos polos do satélite era muito diferente do resto. A superfície da Lua é pontilhada com rochas ricas em ferro, mas sem oxigênio e água líquida, a ferrugem não tem como se formar. Ventos solares aumentam o mistério. Eles bombardeiam a Lua com hidrogênio, e o hidrogênio torna muito mais difícil a formação de hematita. Mesmo que a Lua não tenha atmosfera, ela ainda tem alguns vestígios de oxigênio. Sua fonte é a atmosfera superior do nosso planeta. A Terra também protege a Lua de quase 100% dos ventos solares, embora não o tempo todo.
E mesmo que nosso satélite natural seja a seco, pode haver gelo de água nas crateras sombreadas em seu outro lado. Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas veja, o planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus, e isso faz com que uma temporada no gigante gasoso dure 21 anos terrestres. Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos. Nos próximos 30 a 50 milhões de anos, as forças gravitacionais de Marte destruirão Phobos, o que provavelmente resultará na formação de um anel ao redor do planeta. A Terra é o planeta mais denso do Sistema Solar. No centro da Terra, há um núcleo que ocupa 15% do volume do planeta. Consiste em 2 partes, o núcleo externo e o interno. O núcleo interno é uma bola sólida feita de ferro e níquel. Seu raio é de 1.216 km, correspondendo a 20% de todo o raio da Terra e 80% do raio da Lua. O núcleo externo, de 2,4 km de espessura, é líquido e consiste em ferro e níquel, mas não está sob pressão suficiente para ser sólido. Marte abriga o maior vulcão do Sistema Solar. Embora tudo pareça calmo por lá atualmente, no passado algum tipo de força fez com que enormes vulcões se formassem e entrassem em erupção. Um desses vulcões é o Monte Olimpo. Tem 25,8 km de altura, que é a altura de 3 Montes Everest, 598 km de diâmetro, fazendo com que seja do tamanho do Arizona. O vulcão atingiu um tamanho tão gigantesco devido à fraca gravidade em Marte e à falta de movimento de placa tectônica. A gravidade não é a mesma em todos os lugares. As rochas, metais e outros minerais e substâncias que compõem o planeta são grudados no solo com mais força em certos lugares do que em outros. Isso tem consequências surpreendentes. A gravidade varia um pouco dependendo de onde você está. Você pesa 0,5% a menos em pé no Equador do que nos polos. Na maioria dos casos, essa é uma diferença de menos de 450 gramas. A altitude também gera algum efeito. Então, se você estivesse no topo do Monte Everest, também pesaria um pouco menos. Só não olhe para baixo. O ser vivo mais resistente da Terra é tão pequeno que você não consegue vê-lo. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturinhas fofas com 8 pernas e cabeças achatadas, com menos de 1/100º de polegada de comprimento. Apesar de sua estatura microscópica, eles podem basicamente sobreviver em qualquer lugar. Eles preferem pedaços de musgo molhado ou o fundo de um lago, mas não reclamarão se você os colocar em algum lugar realmente desconfortável. Eles podem suportar o frio e o calor extremos, sobreviver a uma pressão enorme e a alta radiação. Uma vez, alguns desses ursinhos conseguiram sobreviver desprotegidos no espaço sideral por 10 dias sem problemas. Isso é difícil. Eles lidam com todas essas coisas se enrolando em uma bola e hibernando, reduzindo sua necessidade de oxigênio e comida. A gravidade da Lua é cerca de 17% a da Terra. Se você pesasse 90,7 kg em nosso planeta natal, na Lua seu peso diminuiria para apenas 15 kg. Você também seria capaz de carregar 6 vezes mais peso do que o que consegue carregar na Terra. Também seria mais fácil andar na superfície da Lua, mas seria mais perigoso também. Seus pés, dentro de um traje espacial pesado, afundariam até 15 centímetros de profundidade no solo lunar. Agora, vamos imaginar que você decidiu ignorar o tedioso processo de caminhar e saiu pulando pelo ar. Provavelmente você perderia o controle de seus pulos rapidamente. Além disso, a superfície da Lua está repleta de crateras profundas. Seria uma façanha evitar todas elas. Você pode ver eclipses solares porque, embora a Lua seja 400 vezes menor que o Sol, ela também está 400 vezes mais próxima da Terra. Então é perfeitamente capaz de obscurecer a estrela. Em 50 milhões de anos, eu não estarei mais por perto, a Lua não será capaz de bloquear completamente o Sol devido à mudança de órbita do satélite. Um traje espacial completo da NASA custa inacreditáveis 12 milhões de dólares. Sim, eu consigo acreditar nisso. 70% dessa quantia elevada é para um módulo de controle e mochila. Bem no centro de Urano há um núcleo rochoso pequeno, com apenas metade da massa da Terra. Comparado a outros planetas, o núcleo de Urano é bastante frio, menos 12,8 graus centígrados. Um manto de gelo envolve o núcleo sólido, e essa é a maior parte do planeta, cerca de 80%. Também não é o tipo de gelo em que você conhece. É um fluido quente e denso feito de água, gelo de amônia e metano, às vezes referido como um oceano de água-amônia. A atmosfera de Urano é principalmente hidrogênio e hélio.
mas tem sua cor azul esverdeada devido ao gás metano que absorve a luz vermelha. O oceano em Júpiter é maior que qualquer outro no sistema solar, mas ao contrário dos oceanos da Terra, não é feito de água, mas sim de hidrogênio metálico. A profundidade do oceano é de incríveis 40 quilômetros. Isso é quase o mesmo que a distância ao redor da Terra. Vênus é um campeão quando se trata de vulcões. O planeta tem cerca de 1.600 e grandes, mas não tem registros de erupções de nenhum deles. Existe um buraco negro supermassivo a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. Ele faz o som mais profundo já detectado de qualquer objeto do universo. É 57 oitavas mais baixo do que o dó central de um piano. Isso é 1 quatrilhão de vezes mais grave do que conseguimos ouvir. Mercúrio tem alguns bilhões de anos. Em 2016, cientistas descobriram algumas anormalidades na superfície do planeta, mostrando que ele está ficando menor. Depois de mais pesquisas, eles descobriram que Mercúrio ainda não havia terminado de esfriar. Há planetas que não estão ligados a nenhuma órbita estelar e vagam sem rumo pelo espaço sideral. Entre os objetos espaciais de aparência mais espetacular estão as pulsares. Pulsares são um tipo de estrela de nêutrons. Elas disparam parte de seu material quase na velocidade da luz. Pulsares regulares giram a uma velocidade razoável, entre 1/10 e 60 vezes por segundo. Mas pulsares de milissegundos podem girar a impressionantes 700 vezes por segundo, o que é muito rápido para o olho humano processar uniformemente. À medida que giram, elas emitem um feixe de radiação de seu eixo que se parece com a luz de um farol. Os astrônomos podem notar pulsares quando elas estão voltadas para a Terra, já que do nosso planeta, elas parecem uma luz brilhando. Quando a luz brilha para outro lado, a pulsar não pode ser vista. Nosso Sol é incrivelmente enorme. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa no Sistema Solar é a massa do Sol, em particular o hidrogênio e o hélio de que ele é feito. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos 8 planetas do Sistema Solar. Os anéis de Saturno são muito finos em comparação com o seu tamanho. Se você tivesse um modelo em escala do planeta com 90% de largura, os anéis seriam 10.000 vezes mais finos do que uma lâmina de barbear. Embora Vênus seja o planeta mais quente do nosso Sistema Solar, ele ainda tem neve, mas não é exatamente como você espera. Neva metais e chove ácido. Não é um ótimo local de férias. Uma vez que explodem, as estrelas não deveriam voltar à vida, mas algumas estrelas, de alguma forma, sobreviveram à grande explosão de supernova. Essas estrelas zumbis são bem raras. Os cientistas encontraram uma muito grande chamada LP 40365. É uma anã branca parcialmente queimada. Uma anã branca é uma estrela que queimou todo o hidrogênio, e esse hidrogênio era anteriormente seu combustível nuclear. Neste caso, a explosão final foi talvez mais fraca do que normalmente deveria ser, não poderosa o suficiente para destruir toda a estrela. É como se a estrela quisesse explodir, mas sem conseguir, e é por isso que parte da matéria dela ainda sobreviveu. Uma dessas estrelas zumbi costumava ser uma anã branca, ou apenas o que sobra após uma explosão. Ela devorou uma boa parte de outra estrela e, surpreendentemente, conseguiu explodir mais uma vez. Se você conseguir ir à Lua um dia e notar pegadas no solo, isso não significa que haja outra pessoa lá com você. Pegadas ou marcas semelhantes podem durar 1 milhão de anos lá, porque a Lua não tem atmosfera. Não há ventos, nem mesmo uma brisa que possa apagar lentamente essas pegadas. No espaço sideral, você seria forte o suficiente para soldar 2 pedaços de metal com suas próprias mãos. Ok, não tem nada a ver com força. Você poderia simplesmente pressioná-los juntos sem esforço, e é isso. O oxigênio na nossa atmosfera faz uma fina camada na superfície do metal. É como uma barreira, e é por isso que este truque é impossível na Terra, mas perfeitamente lógico no espaço sideral. Se você for para o espaço, não tire seu traje espacial, a menos que esteja em uma nave. O ar nos pulmões se expandiria, assim como o oxigênio no resto do corpo. Você seria como um balão, com o dobro do seu tamanho normal. A parte boa, a pele é elástica o suficiente para que tudo se mantenha unido, o que significa que você não explodiria. Pelo menos isso. Se você assistir a um filme muito emocionante no espaço e começar a chorar, suas lágrimas não correrão. Elas se reunirão ao redor dos globos oculares. Seus olhos ficarão muito secos, então você sentirá que eles estão queimando.
Qualquer líquido exposto em seu corpo vaporizará, incluindo os da superfície da sua língua. Falando em queimar, essa é uma coisa que o fogo não consegue fazer no espaço. O fogo pode se espalhar quando há um fluxo de oxigênio, e como não há nenhum no espaço, se surgir um incêndio em um foguete, você pode simplesmente desligar o sistema de ventilação e pronto. Pode ficar mais complicado se houver uma faísca intensa de fumaça e derretimento de material em condições de gravidade reduzida. Extintores comuns de espuma que usamos na Terra são inúteis aqui, porque liberam espuma aleatoriamente. Os pesquisadores estão desenvolvendo um extintor de incêndio capaz de apagar incêndios usando ondas sonoras. Quanto maior a intensidade do som, maior a chama que ele pode apagar. Mas os astronautas podem acabar surdos se a frequência for muito alta. Um buraco negro não é como um monstro faminto que se movimenta por aí e tem gravidade tão forte que nada possa realmente escapar dele. Quando algo se aproxima do ponto de não retorno, que também chamamos de horizonte de eventos, essa coisa desaparece. Não tem como voltar, mas a física quântica afirma que nada pode destruir realmente dados, então é um verdadeiro paradoxo. Stephen Hawking foi quem surgiu com a ideia de que os buracos negros, na verdade, não têm horizontes de eventos. Talvez eles tenham horizontes aparentes? Esses horizontes prendem coisas apenas temporariamente. Depois disso, a energia presa escapará de alguma maneira, mas de uma forma diferente. Quando algo entra em um buraco negro, ele muda de forma e se estica como espaguete. Isso acontece porque a força gravitacional está tentando esticar um objeto em uma direção, mas ao mesmo tempo espremê-lo em outra, como um paradoxo de macarrão. Falando nisso, um buraco negro que é tão grande quanto um único átomo tem a massa de uma montanha realmente grande. Há um no centro da Via Láctea chamado Sagitário A. Tem uma massa igual a bilhões de sóis, mas felizmente está longe de nós. Há mais de 23 mil peças do chamado lixo espacial, maiores do que uma bola de beisebol flutuando acima do nosso planeta, a velocidades de até 28 mil quilômetros por hora. E há 500 mil peças em geral, algumas delas do tamanho de uma bola de gude. Resíduos espaciais geralmente são detritos compostos de partículas naturais chamadas meteoroides e partículas artificiais, como coisas que fazemos na Terra. Os meteoroides orbitam o Sol, enquanto a maioria dos detritos feitos pelo homem orbita nosso planeta. Por exemplo, lançamos quase 9 mil naves em todo o mundo, de satélites a foguetes. Mesmo as menores peças podem danificar uma nave espacial em velocidades tão altas. Galáxias, planetas, cometas, asteroides, estrelas, corpos espaciais são coisas que podemos realmente ver no espaço, mas eles compõem menos de 5% do universo total. A matéria escura, um dos maiores mistérios do espaço, é o nome que usamos para toda a massa do universo que ainda é invisível para nós. E há muito dela, pode até representar 25% do universo. A energia escura forma o resto dos 70% do universo. Os cientistas não sabem muito sobre ela, mas acreditam que a energia escura pode estar por trás da crescente expansão de todo o universo, enquanto a matéria escura a retarda. A matéria escura não interage conosco de nenhuma maneira que saibamos e nem interage consigo mesma. Se isso acontecesse, poderíamos encontrar galáxias de matéria escura, planetas de matéria escura ou outros objetos desse tipo. Os astrônomos encontraram o maior buraco que já vimos no universo. É o vazio gigante e se espalha por 1 bilhão de anos-luz. Eles o encontraram acidentalmente. Um dos membros da equipe de pesquisa estava um pouco entediado e queria verificar como as coisas estavam em direção ao ponto frio. Essa é uma anomalia no mapa de radiação cósmica de fundo em micro-ondas, para facilitar, RCFM. É um fraco brilho de luz que cai em nosso planeta de diferentes direções e preenche o universo. Tem sido transmitido pelo espaço há quase 14 bilhões de anos, como o brilho que ocorreu após o Big Bang. Mas em vez da RCFM, eles perceberam uma área gigante, muito mais fria do que esperavam. A equipe começou a rastrear sinais de rádio, mas não havia fontes de rádio em todo esse volume. Isso significa que não há galáxias ou aglomerados, e como está tão frio, também não há matéria escura, ou matéria normal. O vazio gigante está vazio, e os pesquisadores acham que pode consistir em energia escura. A luz ainda pode passar por ele. Não é o único vazio no espaço, mas é o maior que encontramos. A área ao redor de uma estrela é habitável quando não é muito frio ou muito quente para que haja água líquida nos planetas ao seu redor. Digamos que nosso planeta estivesse onde Plutão está. Está muito longe do Sol, o que significa que os nossos oceanos e grandes partes da atmosfera congelariam.
Mas se a Terra estivesse no lugar de Mercúrio, estaríamos muito perto do Sol e a água em nosso planeta evaporaria. Essa área habitável é chamada de zona de Goldilocks. Assim, você pode ver onde os planetas estão localizados e presumir se eles têm uma chance de vida em sua superfície. Mas Europa, uma das luas de Júpiter, definitivamente quebra essa regra. Está fora da zona de Goldilocks, mas ainda é mantida aquecida. Não diretamente pelo Sol, mas sim por Júpiter e pelas suas luas, que na verdade bombam energia em Europa. Europa muda de forma enquanto circula em torno de Júpiter. É semelhante às marés subindo e descendo em nosso planeta. A água na Terra muda sua forma como resposta às forças das marés da nossa Lua. Quando o mesmo acontece com um objeto sólido, o objeto é estressado. É assim que você bombeia energia para esse objeto. É como se você estivesse jogando racquetball. Você acerta a bola algumas vezes antes de começar a jogar como se estivesse aquecendo. Você meio que distorce a bola toda vez que bate nela. A superfície de Europa está congelada, mas tem rachaduras no gelo. Você pode ver cumes no gelo onde há uma rachadura. Então esses pedaços de gelo mudam de lugar e congelam novamente. Você veria uma coisa semelhante se pudesse sobrevoar o Oceano Ártico no inverno. Há camadas de gelo constantemente quebrando e congelando novamente. Então, Europa não pode congelar completamente. Os cientistas acreditam que poderia haver um oceano de água líquida sob a superfície gelada. Europa não é a única lua onde isso acontece. Outra das luas de Júpiter, Io, também é quente devido às forças de maré. Io também tem vulcões em erupção por dentro o tempo todo. Então, não é só o Sol que aquece os corpos espaciais e os bombeia com energia. Muitos especialistas concordam que o universo pode chegar ao fim daqui a cerca de 3 bilhões a 22 bilhões de anos. Está se expandindo o tempo todo, o que significa que se formou a partir de um estado compacto. Se teve um começo, provavelmente também terá um fim. Uma das teorias populares diz que o crescimento diminuirá e a gravidade se tornará a força poderosa que fará o universo encolher. Isso levará ao caos completo. Galáxias, estrelas, planetas, corpos espaciais, todos eles se moverão, colidirão e, você sabe, destruirão uns aos outros. É como o Big Bang invertido, um caos enorme, mas dessa vez tudo acaba. Bom, com esse final feliz, fique sempre no lado incrível da vida.